Fala galerinha, como é que vocês estão? Aqui é o professor Igor e nós vamos fazer mais uma aula hoje, para o oitavo ano do ensino fundamental, sobre o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Nós vamos ver a importância do iluminismo na guerra de independência dos Estados Unidos. Vamos lá começar? Vamos explicar como é que as coisas funcionam? Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o iluminismo com essa lâmpada aí maravilhosa, né? As ideias novas que aparecem e como essas ideias novas influenciam a independência dos Estados Unidos da América do Norte, né? Aqui nós vemos aqui a bandeira das 13 colônias, né, que ficaram independentes, então elas têm lá 13 estrelinhas e vamos lá. O que foi? Quais foram os antecedentes, na verdade, do iluminismo, né? Que nós vamos começar pelo iluminismo. Como era predominante a Europa no século XVII, hein? E aí o galinho Childerico, ele está na dúvida. Como era predominantemente a Europa no século XVII? O que era a Europa? Basicamente, a Europa era essa ideia que a gente tem do castelo, né? Então a gente vê aí um castelo, em volta dele as plantações, né? Então quem vivia protegido vivia dentro do castelo, quem vivia desprotegido vivia fora do castelo, e esses que viviam fora do castelo, eles eram responsáveis pela alimentação do pessoal da igreja, né? E do pessoal que guerreava por eles, o rei, os soldados, os cavaleiros, né? Então, era uma sociedade hierárquica, isto é, tinha, como se fosse uma pirâmide, tinha quem era mais importante e tinha quem era menos importante, tá? E era uma sociedade estamental, isto é, ela era dividida em estamentos, né? Em... Você não podia passar de uma classe para outra. Aí você vai me perguntar, professor, eu sou do povo. Eu posso casar com um príncipe igual a Branca de Neve? Eu falava, não, meu querido, a nobreza, por exemplo, só casava com a nobreza e você dificilmente você subia de classe social. Então, você tinha um dos nobres que era o pessoal que morava dentro dos castelos, era o pessoal que não pagava imposto, era o clero, né? E tinha o povo, que pagava imposto, que dava a sua comida para o clero e para a nobreza. Né? O clero era a igreja católica na época. Então o povo sempre, como sempre, sofrendo. Né? Isso lá no século XVII. Século XVII, 1600 e pouco, depois do descobrimento do Brasil, ainda era assim. Tá? Isso é o que a gente chama hoje de antigo regime, que foi o que eles chamaram de antigo regime também na época da Revolução Francesa. Bom, então vamos lá. Olha só quanta luz, hein? E para criticar esse sistema, nós tínhamos o iluminismo. Então, o iluminismo foi? Né? Para confrontar esse modelo do antigo regime, um grupo de filósofos começou a pensar em diferentes locais da Europa como deveria ser feita a substituição desse modelo de governo. E como eles deviam desamarrar e instituir um novo governo, um novo modelo de governo. Aí, de repente, vai aparecer lá o galinho Childerico de novo, e aí vai perguntar assim, professor, o que eles queriam colocar de novo? Queriam fazer uma nova política, um novo sistema político, uma nova economia, uma nova sociedade, tá? Que você pudesse subir e descer, novas formas de governo, um novo sistema de educação que estava na mão da igreja, em que todos poderiam participar, né? E uma nova forma de conhecimento, tá? Essas novas ideias, tá? Elas deveriam iluminar, ilustrar essa sociedade que vinha e que nasceria, tá? E ela devia se pautar no princípio da igualdade. Mas, professor, que sociedade era essa, hein? Como diz aqui nosso galinho chutirico de novo, era uma sociedade sem privilégios, uma sociedade baseada na razão e que ser rei não era vontade divina. Basicamente, nessa sociedade estamental, nessa sociedade hierárquica da Idade Média, da Idade Feudal, você, todos tinham a partir de cima dos estamentos lá da pirâmide, a nobreza e o clero, ela tinham privilégios, tá?
a sociedade era baseada na religião. Então eles queriam criar uma sociedade baseada na razão, em que o pensamento era mais importante, a ciência era mais importante do que a religião. E que ser rei não era uma vontade divina, em que as pessoas poderiam comandar também. Isso tudo na época era muito, mas muito perverso. O pessoal achava que era algo de muito ruim, né? E aí essas ideias acabaram fomentando movimentos revolucionários, né? E que hoje a gente entende como democracia, como política moderna, surgiu daí, né? Então o que aconteceu? Lá, ó, tinha a coroa antes, e esse movimento iluminista ele critica o novo regime, tá? Esse novo movimento ele influenciou, por exemplo, em 1776, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, tá? E em 1789, a Revolução Francesa. Nós vamos falar na próxima aula sobre a Revolução Francesa. E isso levou a derrubar esses reis. Tanto o rei das colônias, né, dos Estados Unidos, né, que hoje formam os Estados Unidos, que eram ingleses, tanto na Revolução Francesa. Duas grandes e importantes revoluções que mudaram o mundo, né, que vem junto com a terceira, com a Revolução Industrial, mudaram totalmente a história do nosso planeta e a história política, econômica, social, né? Vamos ver como aconteceu e quem eram os grandes influenciadores do iluminismo, tá? Então, o iluminismo, basicamente, quem que eram esses pensadores? O primeiro que a gente pode falar é o John Locke. O John Locke era inglês, tá? E a ideia dele era todos os seres humanos têm direitos naturais, tá? O que ele pregava nas ideias dele? Que a liberdade, a prosperidade, a felicidade deve ser garantida pelo governo. O governo tem a obrigação de te dar liberdade, prosperidade e felicidade. Os governos deveriam nascer de um pacto entre os indivíduos e a sociedade e poderiam ser destituídos em caso de tirania, com a população fazendo uma revolução. Olha só que importante. Então ele pensava sempre na liberdade do ser humano na frente do rei. Então o rei ele não tem mais a razão de ser, né? Então, ele vai falar disso daí basicamente na principal obra dele, que chama Dois Tratados sobre o Governo Civil, que foi publicado em 1689, já no século XVII, tá? E no século XVIII surge Charles Montesquieu, tá? Ele era crítico severo do absolutismo, porque na época dele tinha o rei Luís XIV e o rei Luís XV, o rei Sol, Luís XIV, né? O Estado sou eu, e o seu bisneto, o bisneto, porque morreu o filho, o neto e o bisneto, depois da morte do Luís XIV, vai assumir também como absolutista. Olha o que ele defende, a liberdade, assim como John Locke, ele também defende a liberdade. E a liberdade dos indivíduos, tá? E que elas devem ser asseguradas por um conjunto de leis, tá? E ele dá a ideia da divisão do poder em três, como é hoje, legislativo, executivo e judiciário. Olha como a influência do pensamento iluminista está até hoje no nosso dia a dia, tá? Outro filósofo que aparece é Voltaire, tá? O Voltaire também era crítico do absolutismo, assim como John Locke, assim como Montesquieu. Voltaire também era, olha só que esse senhor sorridente aí. Ele defendia a liberdade, olha só. John Locke defendia a liberdade, Montesquieu defendia a liberdade, Voltaire defendia a liberdade. E ele defendia a liberdade de expressão como forma de tirar o povo da ignorância. Ele tem duas obras principais, né? O Montesquieu, O Espírito da Lei, em 1748. O Cartas Filosóficas, de 1734, né, do Voltaire, e o Cândido, o Otimismo, em 1750, em que o Cândido vai começar a trabalhar com a ideia da educação também. É uma história muito interessante que ele vai falar de filosofia através de um romance, tá? Dessa ideia do iluminismo, das liberdades. E o quarto grande expoente desses pensadores foi lá o Jean-Jacques Rousseau, tá? Rousseau, esse senhor simpático, sorridente, francês, tá? E que para Rousseau o poder emana do povo e que sendo assim o governo deveria atender à sua vontade. Então o que é isso daí? Isso é democracia. Então ele acreditava que o ser humano é bom e que quem desvirtua o ser humano
é a sociedade, tá? Em contraposição a Voltaire, seus estudos baseavam-se na democracia, tá? E as principais obras dele era do Contrato Social, tá? Emílio, ou da educação, que o Emílio também foi uma base educacional da ciência. Olha só que interessante, os três primeiros, Locke, Montesquieu e Voltaire, falam na questão da liberdade. E Rousseau vai falar na democracia. Aí você vai me perguntar, professor, mas democracia e liberdade não são a mesma coisa? Hoje, moderno, sim, tem bastante coisa juntos. Mas naquela época era algo muito, muito perigoso. A democracia era a vontade de todos. Nenhum deles falava em democracia. Locke, Montesquieu e Voltaire. Mas Rousseau falava. Tá? Ele achava que a liberdade vinha através da democracia. Tá? Então, ser democrata era atender à vontade de todos. E atender à vontade de todos não significava na época liberdade, tá? Então esses pensadores, além de outras ideias, por exemplo, que foi influenciado pelo iluminismo na razão, na ciência, por exemplo, foi a criação da enciclopédia. Olha só, criada pelos filósofos Denis Diderot e Jean d'Alembert, influenciados pelo iluminismo, a criação da enciclopédia, que hoje a gente tem, por exemplo, a Wikipedia, né? Nessa enciclopédia, lá em 1772, eles queriam colocar todo o conhecimento do mundo até então, tá? Com a participação de intelectuais para escreverem os verbetes, de editores de livros para poder divulgar esse conhecimento, e ilustradores que fizeram 2.885 ilustrações. Olha o tamanho da enciclopédia. 35 volumes, 71 mil artigos e 2.885 ilustrações. Outra grande influência do iluminismo foi no liberalismo econômico, mais aguçado, por exemplo, com o inglês Adam Smith, o economista. Olha só, falando em economia, o que não se falava antigamente. Então, o Adam Smith, ele foi o principal nome do liberalismo econômico, tá? Com o lançamento do livro em 1776, Da Riqueza das Nações. Ele criticava o sistema mercantilista, que era aquele sistema centralizado no Estado para fazer comércio com as colônias, como nós vimos, por exemplo, na Revolução Gloriosa lá na França, lá na Inglaterra, por exemplo, com a rainha Mary I, que obrigava o pessoal a comercializar com as colônias, né? Com as colônias do Caribe, por exemplo, a comprar todos os produtos de lá, tá? Então ele criticava o mercantilismo e colocava o trabalho como fonte principal da riqueza. O Estado mercantilista, ele falava que a fonte principal da riqueza era o ouro e ela era finita. Então, quanto mais eu concentro, mais eu ganho, tá? E ele fala, olha, o trabalho, se eu trabalhar, fazer o meu produto e vender e negociar, tá? Eu posso ficar rico, tá? Na teoria dele. E ele estudou também a lei da oferta e da demanda, que por ela ele pregava o fim do capital estatal em algumas áreas para que as pessoas pudessem concorrer com o seu trabalho, né, e vender os seus produtos e também alcançar riqueza, além dos ricos mercantilistas, que o mercantilismo era um monopólio do Estado. Outra influência importante foi a ideia do despotismo esclarecido. Olha nosso querido Marquês de Pombal português, né? E vai ajudar a mudar todo o sistema político português, né? E no Brasil também. Inspirados pelas ideias iluministas e pelo liberalismo econômico, tá? Muitos monarcas tentaram estabelecer medidas modernizantes para os seus estados. A Catarina II, tá? Da Rússia, o Gustavo III da Suécia, o próprio Marquês de Pombal, tá? Porém, o povo mais uma vez ficou de fora dessas mudanças. O objetivo dos governantes, né, era transformar a administração dos reinos de forma mais eficiente, mas que prevalecesse o absolutismo. Agora, vamos preservar. Vamos pensar, você é rei, você quer perder o seu poder? Não. Eu vou modernizar, vou deixar uma economia mais liberal, porém eu não vou perder o meu poder. Né? E todas essas ideias
começavam a gerar conflitos com o modelo absolutista que tinha até então. Tá? Então, a primeira grande derrota do absolutismo foi o que a gente vai ver agora, que foi a independência dos Estados Unidos, tá? Em que vão aparecer essas 13 colônias aqui, né, que eram as colônias, as 13 colônias da América, as 13 colônias inglesas da América do Norte, tá? Então a América do Norte, desde os fins do século XVI, uma região denominada Virgínia, apareceram as primeiras colônias inglesas nessa parte do Oceano Atlântico, né? Ali no nordeste do que hoje é os Estados Unidos, tá? A primeira experiência foi em Roanoke, onde hoje é a Virgínia, tá? Depois a própria colônia da Virgínia, em 1607, e a Nova Inglaterra, em 1620, que é a região ali de Connecticut, de Massachusetts, New Hampshire, né? Aqui em cima era a colônia de Vermont, né? Que depois é anexada, né? Do Vermont, mas ela também fez uma república independente. Mas teve a terra de Rupert, que hoje é uma grande parte do Canadá, né? Em 1670. E até a última colônia, a colônia da Geórgia, que é ao sul, tá? Em 1732, tá? Onde a Flórida é a parte espanhola, a Louisiana era francesa, a parte do Quebec era chamada de Nova França. Tá? E inspirada pelas ideias iluministas, as 13 colônias da América do Norte se encorajaram para buscar a independência da Inglaterra, já nos fins do século XVIII. Tá? Mas por que elas... Onde elas chegaram, né, para buscar essa independência? Vamos pensar, até o meio do século XVII, a Inglaterra não tinha um forte poder dominante sobre as suas colônias. Mas lá em 1651, quando o rei James foi decapitado, tá? E entrou o Oliver Cromwell, passou 10 anos no sistema ditatorial republicano na Inglaterra, ele criou o Navigation Acts, tá? O Navigation Acts, ele obrigou todos os colonos a comprarem produtos ingleses transportando por navios ingleses. Então você não tinha uma ideia liberal de comércio, que eles faziam o comércio, né? Tinha essa liberdade aí, tá? Então eles começaram a pagar impostos e esse pessoal começou a ficar mais chateado. Ninguém gosta de pagar mais imposto, né? Então, aí durante todo o século XVIII, vários fatos aumentaram a satisfação dos colonos. O principal foi a demanda cada vez maior por dinheiro, porque a Inglaterra perde a Guerra dos Sete Anos para a França, uma guerra que durou de 1756 a 1763, e por ter perdido essa guerra, por ter que sustentar os despojos da guerra, a metrópole começou a cobrar mais impostos, e precisou cada vez de mais impostos. Então, alguns impostos, nesse período antecedentes à independência dos Estados Unidos, criados pelo nosso queridíssimo rei George III, que reinou de 1760 a 1820, né? Foi o último a morar lá no Hampton Court, né? E lá ele sentava numa ilustre latrina de veludo, né? Conforme tem lá no documentário da BBC, chama Os Segredos de Hampton Park, né? Vai contar a história do Henrique VIII, dos reis que moravam lá, e o último que morou lá foi o Jorge III, né? E o Jorge III cria primeiramente a lei do açúcar, né? Então todos os colonos tinham que comprar açúcar que não fosse comprado das Antilhas Britânicas, lá da Jamaica, Trinidad e Tobago. E por que o açúcar? Poxa, eles adoçavam tudo. Assim como o Brasil vendia muito açúcar, o açúcar era um produto muito cobiçado. Mas o açúcar também, eles faziam o rum, né? Então, o aguardente, o rum era muito taxado. Isso, né, acabou levando a uma grande satisfação. Em 1765 foi criada a Lei dos Selos, né? Estou colocando um selo brasileiro aí,
mas só para representar, tá? Então o selo taxava toda a circulação de documento na colônia. Você tinha que carimbar todos os documentos, livro, jornal, documento deveria ser taxado. A pressão foi tão grande que em 1766 essa lei foi revogada. E a terceira e última lei importante que deixou o pessoal revoltado foi a lei do chá. Tá? O pessoal não tomava café, o café ainda não tinha, mas tomava chá, muito chá. E que obrigava todo o chá consumido na colônia viesse da Companhia das Índias Orientais. Viesse da companhia de chá, viesse lá da Índia. Você não podia comprar de outras pessoas a não ser da Companhia das Índias Orientais. E isso aumentou muito o preço do chá. Tá? Em resposta, eles ficaram revoltados, porque eles falavam assim, sem taxação, você não é nosso representante. Então eles usavam no taxation without representation. Com esse slogan, eles começaram a levantar ideias, até que lá no ano de 1773, no dia 16 de dezembro, teve o Boston Tea Party, em que alguns colonos vestidos de índio, olha os índios aqui, ó, eles vestidos de índios, jogaram toda a carga dos cargueiros, olha aqui, ó, jogaram todas as cargas de chá do cargueiro no mar. Isso gerou uma revolta gigantesca, porque foi um grande prejuízo para a Companhia Britânica das Índias Orientais, tá? Isso foi lá no porto de Boston, tá? E o governo britânico, em resposta, promulgou a lei, as leis intoleráveis, né? Os Intolerable Acts, em 1774, em que tirava quase basicamente todos os direitos dos colonos da América do Norte. Tá? Isso levou a esse cara aqui, ó, influenciados pelo pensamento do John Locke, levou esse queridíssimo George Washington aqui, ó, com esse sorriso bonito, banguela, e esse nosso querido aqui Thomas Jefferson em 1776, no dia 4 de julho, as 13 colônias declararam a independência dos Estados Unidos na cidade da Pensilvânia, assinando a Declaração de Independência. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos exigia o quê, entre outras coisas? Que todos os homens fossem criados iguais. Não existia ninguém melhor do que ninguém. O rei não podia dar ordens, tá? Todo direito à liberdade, à vida e à busca da felicidade. Se vocês lembrarem do que está colocado lá no slide do Locke, ele está falando em liberdade, em vida, em felicidade, tá? Olha que coisa importante e revolucionária. Sempre que uma forma de governo anular esses direitos, o direito à liberdade, à vida e à busca da felicidade, o povo poderá instituir um novo governo, através de armas, poderá se armar para derrubar aquele governo tirano. E as colônias unidas são estados livres e independentes, tá? E esse processo, ele não foi um processo assim, somos independentes hoje, tá tudo bom. Não, ele foi feito através de uma guerra que durou 7 anos, de 1776 até o reconhecimento em 1783. Isso foi uma guerra sangrenta, tá? Houveram 2 guerras de independência dos Estados Unidos. Essa foi a primeira. Na segunda, já no século XIX, os ingleses queriam retomar as colônias também e houve uma segunda guerra, tá? Mas isso nós vamos explicar depois. Então, a independência dos Estados Unidos, né, aqui as 13 colônias já, agora proclamada independência, tá? Ela resultou no quê? A Guerra de Independência, olha que guerra sanguinária, ela foi encerrada somente com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. A Inglaterra só reconhece a independência dos Estados Unidos em 1783. Qual foi o saldo dessa guerra de independência? 75 mil mortos. Teve a influência da França na guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Vocês vão perceber que a participação da França na guerra da independência dos Estados Unidos é o que vai levar também à Revolução Francesa, tá? Eu já estou falando de antemão, porque na próxima aula nós vamos falar sobre isso.
Eles criaram uma nova forma de governo, uma república baseada em princípios liberais. Em lugar nenhum do mundo existiu isso. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país a criar uma república diferente. Uma república não baseada nos princípios gregos, mas uma república moderna, uma nova república baseada em princípios liberais. Isso é muito importante, porque a liberdade acaba sendo algo mais importante até hoje no sistema de governo dos Estados Unidos, da América do Norte. Tá? A influência, a guerra de independência dos Estados Unidos influenciou o modelo de governo em diversas partes do mundo, levando também a luta por mais liberdades. Houve revolução, houve guerra de independência na América do Sul, por exemplo, comandadas pelo Bolívar, pelo Bernardo Higgins, por São Martí, em Cuba, no México, em outros países, na Libéria, na África. Então, assim, muitos países foram influenciados por essa nova república. Só que essa nova república também tem um saldo negativo. Nunca, numa guerra, todos vencem. Tem também as partes que perdem e tem as partes esquecidas. Tá? É bom salientar que, mesmo baseado em princípios liberais, baseados na liberdade, muitos habitantes dessa nova república não tinham direitos políticos nenhum. A população indígena só foi do governo do Jackson, ela teve algum direito depois. As mulheres, só no começo do século XX, que elas tiveram alguma liberdade, em que nos Estados Unidos não tiveram. E os escravizados e os negros, que só tiveram as liberdades e os direitos civis depois da década de 1960. Quer dizer, mesmo tendo esse modelo liberado nas liberdades, eu deixo a indagação para vocês pensarem. A liberdade de quem? Quem podia ser livre? Quem não podia ser livre? Tá? A resposta está com vocês. Veja hoje como é o modelo dos Estados Unidos. Veja hoje a questão do racismo estrutural. Veja hoje como é a questão dos índios nos Estados Unidos. Veja hoje como é a influência deles nos filmes, nos livros. E veja quem são os vencedores. Quem são os modelos de beleza. Quem são os modelos colocados nos livros, nos cinemas, nas séries, nas músicas. Quem é o sucesso? E quem sempre perde? Veja quem sempre está morrendo nas mãos do Estado americano. Um abraço. Vamos continuar estudando, tá? E tamo junto aí, meus queridos. Um abraço. Saudade de vocês. Tchau, tchau.